Então, nesse problema, a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo o cálculo da transformada inversa, tá, desta expressão, quando eu não sei a região de convergência dela. Tá? Eu escolhi esse problema porque a gente já calculou a transformada de Fourier de uma função que gera esta expressão. Tá? Eu fiz essa separação para ficar bem claro que eu tenho duas frações, cada uma delas deve ter uma região de convergência individualmente, né? Como se fosse um G1 de S, G2 de S. Então, vamos colocar aqui G1 de S, G2 de S. Bom, o G de S tem região de convergência definido desta forma, graficamente, claro. Ele tem fronteiras em -1 e mais 2. A única coisa que eu não sei é de que subconjunto eu estou tratando. Então, isso aqui é, vamos assim, as fronteiras de G de S. Né? Por que essas fronteiras? Porque eu tenho dois polos e eles definem a fronteira. Se eu considerar G1 de S, ou seja, se o sistema fosse só aquela primeira parcela, só tem um valor que zera o seu denominador, teria essa situação. E, finalmente, G2 de S, região de convergência, fronteira em mais 2. Então, veja, pensando individualmente G1 de S e G2 de S, eu posso ter região de convergência à direita e à esquerda dessa fronteira, à direita e à esquerda. Tá? E lembrando que a região de convergência de G de S vai ser igual a interseção. Vou colocar aqui melhor. Interseção entre esses conjuntos. Então vamos começar as possibilidades de G1 de S. Então, G1 de S, que é a expressão 1 sobre S mais 1, ela pode ter sido originada de duas situações. Se a parte real de S for maior do que -1, versão causal, eu teria G1 de T igual a E na menos T, U de T. E se a parte real de S for menor do que -1, G1 de T igual a menos E na menos T, U de menos T. Ou seja, calculando a transformada de Fourier dessas duas funções G1 de T, eu tenho essa mesma expressão 1 sobre S mais 1 com diferentes domínios. Né? Então eu teria aqui a versão causal, vou colocar aqui a causal, né? E a não causal. Causal à direita, não causal à esquerda dessa fronteira. G2 de S é análogo, 1 sobre S menos 2. E vou colocar aqui, ó, o menos 1, tá? Só para simplificar aqui. Então, menos, e aqui eu estou somando mais, só para a gente entender melhor. Então, estou somando funções. Né? Então, o que eu tenho? Nessa circunstância, usar a ideia que eu coloquei aqui em cima. Maior do que mais 2. Então, eu tenho G2 de T igual a menos E na 2T U de T, causal. E quando a parte real de S, quando o domínio envolve este conjunto, parte real de S menor do que 2, G2 de T,
menos e na 2t u de menos t, ou e na 2t u de menos t não causal. Então veja, cada fração dá origem a duas funções. Então, se eu pensar em combinação, eu poderia ter este primeiro, vou colocar aqui, ó. Então, possibilidades. Para g de t. G de t pode ser a função 1 mais a função 3, a função 1 mais a função 4, a função 2 mais a função 3, a função 2 mais a função 4. Então, combinação direta das duas funções que eu tenho para cada fração. Então, dependendo do número de frações, duas possibilidades para cada uma. Tá certo? Agora vamos ver de quem que nós estamos tratando. Então, veja. Se eu considerar o primeiro caso, 1 mais 3, tá? Então eu vou ter à direita desta função, dessa limítrofe, à direita dessa. Então, esta região que eu estou achurando seria a da função 1 mais 3. Então, significa que g de t seria e na menos t u de t mais, desculpa, menos, né? Menos e na 2t u de t, tá? Que é causal, completamente causal, porque as duas funções são causais. Só que essa região não inclui o eixo imaginário, ou seja, i instável. Veja, esta função g de t tem essa mesma estrutura g de s, só que uma região de convergência agora distinta. Parte real de s maior do que 2. Vamos ver outra. 1 e 4. Quando eu tenho 1 e 4, então veja, causal, vou apagar aqui só para a gente ver. Vou só colocar aqui também, ó. 1 e 2, 3 e 4. Então veja, 1 e 4 implica neste conjunto interseção com este conjunto, resultando neste intervalo. Esse intervalo, então, é composto de... Veja, intervalo é não nulo, então g de t é igual a e na menos t u de t mais e na 2t u de menos t. Que é misto, parte é causal, parte é não causal. E estável. Tenho transformada de Fourier dessa expressão. Então, vendo que simplesmente eu estou definindo os conjuntos individuais de G1 e G2, fazendo interseção e verificando a existência de região de convergência. Agora, 2 e 3. É só colocar aqui, né? Parte real de S
entre 2 e menos 1. 2 e 3. Então, veja, 2 e 3 dá um problema, porque eu tenho esta região em interseção com essa região, que dá conjunto vazio. Então, não existe G de T, pois ROC é igual conjunto vazio. Não existe nenhum valor de S, tá, que permita calcular a transformada de Laplace se eu somar as funções 2 e 3. Ou seja, essas funções G de T somadas não têm transformada de Fourier. Então, vou colocar aqui também, ó. Pois não há S para, vou listá-las, né? E na menos T, U de menos T, menos E na 2T, U de T. Ela é mista, mas ela não tem transformada de Fourier. Ou seja, não existe G de S. Tá certo? Só para a gente entender o que a gente está fazendo. E finalmente, 2 e 4. Se eu gerar essa função, g de t igual a menos e na menos t, u de menos t, mais e na 2t, u de menos t, que é não causal, o que eu vou ter? Veja. Então, 2 e 4. Região de convergência existente, parte real de S menor do que menos 1, e essa região de convergência não inclui o eixo imaginário. Logo, instável. Veja, eu fiz todas essas operações simplesmente para lembrar vocês que cada fronteira associada a um polo gera duas possíveis regiões de convergência, certo? Então veja, observando neste gráfico aqui, agora com as duas fronteiras postas, tá? Eu posso identificar região de convergência 1, região de convergência possível 2 e região de convergência possível 3. Vou colocar aqui umas figurinhas, ó. Um possível G de T, outro possível G de T, outro possível G de T. Simplesmente seguindo as fronteiras, certo? Então, o que a gente teve? Não causal, este aqui foi a primeira. 1. Misto na coloração 2. E terceira G de T. Então veja, nesse problema eu tenho
3 possíveis Gs de T's associado a esse G de S que tem 2 polos. Não quer dizer que sempre que eu tiver 2 polos eu vou ter 3 regiões de convergência. Pode ser que eles sejam sobrepostos. Vamos dizer que eu tivesse aqui no lugar de S menos 2, S mais 1 fazendo S mais 1 ao quadrado. Tá? Eu tenho 2 fronteiras sobrepostas, mas 2 regiões de convergência, se fosse S mais 1 ao quadrado. Tá? Então, espero que esse exercício faça lembrá-los de que, sem a região de convergência, eu tenho um leque de funções g de t possíveis, tá? Associados a g de s que a gente tem. E eu vou precisar de alguma informação para poder definir qual g de s, qual g de t que me interessa. Por exemplo, eu podia dar esse g de s e dizer: encontre g de t se o sistema fosse causal. Seria este aqui. Encontre g de t se o sistema fosse... Encontre g de t se o sistema fosse estável. Seria o g de t associado a esta região de convergência. Encontre g de t se o sistema G de S fosse associado a um sistema causal. Este caso aqui. Tá certo? Então, eu tenho informações. Eu quero que você sempre lembre que fronteiras associadas a polos, delimitando espaços, delimitando conjuntos. Outra coisa, eu jamais vou ter uma fronteira fazendo parte de uma região de convergência, tá? Porque justamente ele define valores que eu vou ter, que eu não terei convergência absoluta. Né? Então fique claro esses detalhes aqui. Tem vários exercícios para a gente treinar esse tipo de operação. Não é necessário fazer todas essas combinações, simplesmente identificar quais são as existentes pela delimitação das fronteiras associadas a cada um dos polos. Última coisa que eu quero reforçar. Se eu tivesse algum zero aqui, ele não define fronteiras. Ele simplesmente zera a função, e zerar a função não é nenhum problema.